Pessoal, vamos pro teste aqui dessa maquininha. Vou colocar aqui a câmera no tripé. Ó, como é a máquina aí, ó. Vamos pros testes. Ó, esse aqui é um cabo de rede. Ele tem 1 milímetro de capa. Vamos ver quanto tem o cobre aqui. E o cobre dele mede 0,50, 5 décimos. Então vou passar ele aqui no cilindro. Vamos ver se tirou a capa aqui. Ou se vai precisar dar mais uma apertada. Quase saiu, mas acho que vai precisar. Ó, saiu. Mas dá pra dar até mais uma apertadinha, mas ele saiu. Aí, ó. Então, ó. É um cabo de rede, tá? Aquele cabinho que vai dentro do cabo de rede. Agora esse aqui já é um cabo mais grosso, é um cabo rígido mais grosso. Assim. Se você fosse comprar esse cabo, ele seria um cabo 2,5. Você iria pedir um cabo 2,5, né? Ó. Na verdade, eu acho que esse cabo aqui não é 2,5, esse cabo aqui eu acho que é 4. Tá? Porque essa medida em milímetro aqui não é a medida real do cabo, tá? O cabo é uma outra tabela. Tem que ter uma. Se você quiser saber a medida do cabo, tem uma tabelinha chamada AWG. E lá vai ter a medida milímetro quadrado, né? Então aqui, ó. Aqui em milímetro ele dá quase 4 milímetros e a parte do cobre dá 2,2. Então vou passar aí no cilindro aqui. Ó. Olha que moleza. Já saiu. Ó, esse aqui é outro cabo rígido. Ó, esse aqui, no caso do cabo rígido, seria um cabo 2,5, ó. Tá? Então ele mede, ó, 1,7. Sai muito fácil no cilindro, ó. Muito fácil. Esse aqui já é um cabo mais grosso, ó. Acho que esse aqui é um cabo 6 milímetros. Ó. Deixa eu ver quanto ele dá aqui. Olha lá, quase 3 milímetros de cobre. Ó. Muito fácil. Tá? A lâmina também tira fácil, né? A lâmina também é eficiente para esse cabo aqui. Esse cabo aqui, ó, é um cabo de 1,5 milímetro. Só que esse aqui é flexível. Ó. Então esse aqui é aquele cabinho flexível, ó. Esse aqui eu vou passar na lâmina.
Então eu ajusto a lâmina, ó, até a lâmina fazer um corte na capa, ó. Aí é só meter o braço. Ó, se a gente olhar, ela já abriu toda a capa, ó, moleza. Deixa eu ver se eu acho mais um cabo flexível pra passar aqui. Então aqui, ó, tem mais um cabo flexível. Esse aqui é um cabo flexível 6mm, tá? Então, só para tirar a dúvida do pessoal aí, 6mm quadrado, ó, tá? Isso não quer dizer que o cabo, se você medir com o parquímetro, vai dar 6mm. Ó, na capa dá 4,6, tá? E na parte do cobre dá mais ou menos 3mm. Mas quando você compra ele como 6mm quadrado. É que não vai dar para ver a descrição aqui, ó, porque é um cabo já velho, tá? Mas aí tem uma tabelinha para quem tem dúvida. Às vezes a pessoa tem dúvida, 50mm quadrado. Às vezes a pessoa acha que é 50mm de diâmetro, mas na verdade não. É 50mm quadrado. Então de diâmetro ele dá mais ou menos uns 15mm, 15, 16. Eu já peguei até caso com 17. Depende da capa. Então esse é um cabo 6mm. Então é o mesmo esquema, ó. Aproxima a lâmina ali, ó. Abriu a capa, ó. Ó, fez o cortinho na capa, é o suficiente. Ó. Ó, percebeu? O cabo tá todo aberto já, ó. Tá? O ideal é que a lâmina não fique agredindo o cobre. O cobre tem que sair inteiro assim, ó, sem desfiar. Se a lâmina não agredir o cobre, o corte da lâmina dura muito. Ó. E agora eu vou passar um cabo PP. Ó, esse cabo PP aqui, ó. Aqui acho que dá pra ver a descrição, ó. É 3 por 1,5. Olha lá. Tá vendo que é milímetro quadrado, ó? Então é 1,5 milímetro quadrado. Acho que dá pra ver aí, ó. Olha lá, 1,5 milímetro quadrado. Então é 3 vias de 1,5 milímetro quadrado. Eu vou passar esse cabo PP aqui, ó. O cabo PP, você tem que dar uma apertadinha na lâmina para poder cortar a primeira capa ali, ó. Eu apertei até demais, ó. Ele abriu, ó. Mas se a gente olhar, ele chegou a agredir o outro cabo lá, tá vendo? Poderia ser um pouco menos. Então agora aqui, ó, é um cabo de 1 milímetro quadrado. Aliás, 1,5 milímetro quadrado, né? Então vamos medir o cabo de 1,5 milímetro quadrado para ver quanto ele dá, ó. Vai ver que o cabo de 1,5 milímetro quadrado não dá 1 milímetro aqui de cobre. Não dá 1,5 milímetro. Pior que deu, hein? Falei besteira. Mas geralmente é um pouquinho menos, ó. E na capa ele vai dar 3 milímetros, ó, de capa.
Então a mesma situação. Regula a lâmina para que ela só abra a capa, ó. Ela abriu a capa é o suficiente. E aí é só passar. Ó. Moleza. E para algumas pessoas que têm dúvida em relação ao corte da faca, esse aqui é um aço 1070 temperado, tá? Então assim, se ficar agredindo só a capa, ele vai durar bastante, tá? Tem máquina vendida há mais de um ano aí que não precisou afiar a faca, tá? Agora, se ficar toda hora pegando no cobre, aí você vai ter que, com um período mais curto, você vai ter que fazer uma afiação na faca. Você pode fazer essa afiação na faca aqui mesmo com a micro retífica, no próprio local. Você tem que ter uma certa habilidade, mas dá para fazer. Ou nesse caso dessa máquina, você desmonta o conjunto. Ela tem um furo aqui para mim desmontar o conjunto, desmontar esse eixo. E aí eu tiro a faca na minha mão e posso afiar ela. Posso mandar afiar em pessoas que afiam ferramenta, pessoas que afiam faca mesmo, né? A pessoa pode afiar, ou pode pedir uma faca para mim e eu envio a faca para a pessoa, tá? Mas em geral dura muito. Então a única manutenção que vai dar nessa máquina seria em relação à faca. A faca perdeu o corte, tá? Ou um eventual, sei lá, o rolamento, porque aqui dentro vai o rolamento quebrar, um rolamento travar, que é o menos provável, mas é possível. Então se o rolamento quebrar ou travar, aí a substituição você vai substituir o rolamento. De resto, a máquina não dá manutenção, é toda soldada, não tem como dar manutenção, né? Toda soldada, não tem. O cilindro também, muito improvável de um tipo de manutenção, nesse caso dessa máquina dupla aqui, tá? Esse eixo aqui é um eixo de 12 milímetros, ele tem um apoio de um rolamento aqui no meio e dois rolamentos aqui, então ele não empena, né? Ao contrário desse, né? Às vezes a pessoa, porque como ela vai até 50 milímetros, é o que eu falo, até 50 milímetros, mas eu não recomendo você usar cabo de alumínio, porque a capa do cabo de alumínio é muito grossa, é um termoplástico. Tá? Então você tem que fazer muita força para que você consiga romper aquela capa. Aí você acaba entortando o eixo de cima da lâmina. Então essa máquina não é recomendável para fazer o alumínio. Se a pessoa precisa fazer o alumínio, aí tem que partir para a máquina M300, que ela é mais robusta. Os dois eixos é mais robusto, o rolamento é mais robusto. Tá? Então essa máquina é feita para atender cabos de 1 milímetro quadrado a 50 milímetros quadrado. Ela pega menos. Eu faço cabo 0,50 aqui, eu faço cabo 0,75. Eu faço. O rendimento não é o mesmo porque o cabo é muito fininho, mas eu consigo fazer. Se a pessoa tiver habilidade, consegue fazer também. Tá? A gente não coloca isso essa medida aí na descrição da máquina para depois lá no futuro, mas eu não consigo fazer. Tá? Então eu não coloco essa medida, mas eu consigo fazer. Tá? Tem até vídeo aí de outras máquinas fazendo cabo até menor aí, 0,50 milímetros, tranquilo. É tudo questão de prática, de manuseio. Então manutenção muito pouca. Então a manutenção que eu teria seria a faca. Aí vamos relatar alguns problemas que pode acontecer. A máquina não está puxando o fio, tá? Eu vejo, às vezes a pessoa fala, a máquina, eu estou com dificuldade, a máquina não está puxando o fio. Se a faca travar, tá vendo que a faca é rotativa? Se a faca travar, ela não vai puxar o fio. O cabo, ela não vai conseguir puxar, ela vai patinar, não vai puxar. Tá? O que faz a faca travar? Essa sujeira, esse resíduo do cobre, da capa do cobre, pode entrar aqui no meio do rolamento. Então pode acontecer que a faca trave. Você pode destravar ela com a mão aqui, fazendo uma certa força. Você pode jogar um olhinho WD aqui, para dar uma limpada. Depois você seca para tirar todo o resíduo de óleo, né? E aí você movimentando a máquina com a mão aqui, você vai sentir se a faca destravou ou não. Você pode pegar um cabo
grosso, né? Seria um cabo aí 10 milímetros, 16 milímetros e dar uma forçada para que ela volte a rotacionar aqui, tá bom? Qual outro problema que pode acontecer de ela não puxar? Aqui acumular sujeira, tá vendo? No canal aqui, ó. Aqui pode acumular sujeira, tá? Então a sujeira aqui também vai fazer com que o material patine um pouco. Tem capa de cabo que as capas não são iguais, né? Silicone, por exemplo, é mais lisa. Então você tem que dar uma apertadinha mais na faca ali para ela poder dar uma aderência. Mas ela tira, né? E a sujeira aqui, o óleo, qualquer coisa que tiver aqui vai fazer patinar. Tá? De resto, sabe assim, não tem por que ter manutenção. A máquina é muito simples, tá? É muito simples. Tá? Então aqui eu tenho um manípulo para me subir a faca, tá? Para ter ideia da capacidade, ó, até onde dá para me subir a faca, ó, dá para me colocar o dedo aqui, ó, entre a faca e o rolete, tá vendo? Ó, então, ó, essa é a capacidade. Então, se pegar meu dedo aqui, ó, vamos ver quanto tem aqui a medida do meu dedo. Vamos pegar esse dedo aqui, ó, 17 milímetros, tá vendo? Então é suficiente para entrar um cabo 0,50 aqui, tá? É o suficiente, ó. E ela sobe até mais, tá? Volto a falar. Por que a gente fala que até cabo 0,50? Por conta do eixo da lâmina, né? O eixo é fino, então tudo é relacionado a custo. Então a máquina tem um custo mais barato para atender aí pessoas que não precisam usar um cabo acima de 50 milímetros. Se a pessoa precisa usar a máquina para cabos acima de 50 milímetros, aí ela vai partir para a máquina M300, tá? Que aí ela vai de 1 milímetro, que é a mesma capacidade, de 1 milímetro até 300 milímetros, né? Então essa máquina é compacta para fazer esse tipo de cabo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma máquina que eu não sei se eu vou colocar para produção, porque a minha produção é limitada aqui, né? Então eu já tinha feito uma dessa e um cliente viu e reportou que queria uma desse modelo, tá? Mas sinceramente assim, acaba ficando um custo elevado de produção para mim, como é só eu que fabrico, sozinho na oficina pequena. Então não é uma máquina que eu vou colocar em produção. Tanto é que eu não coloquei descrição nenhuma, nem nome nenhuma, né? Então eu não sei ainda qual que é a decisão que eu vou tomar. Então é só para apresentar aí. Então basicamente aqui é a mesma máquina que eu fabrico há um bom tempo já, né? Mais de um ano e pouco aí, sem ter muita reclamação, sem ter dor de cabeça. E o duplo também já tinha feito, tem um outro vídeo aí que eu fiz, tá? Apanhei um pouco nesse cilindro aqui, porque eu fiz o cilindro liso, não resolveu. Eu fiz com estria assim, não resolveu. Aí depois eu fiz uma recartilhinha aqui. Então aqui tem um recartilhado bem fininho. Então aqui ficou mais eficiente, tá? No caso de todas as máquinas, mais uma dica aqui na manutenção, no caso de uma futura manutenção, no caso de todas as máquinas, se eu precisar alinhar a lâmina aqui, que é raro também, mas pode acontecer. A máquina aqui, ela tem 2 parafusos aqui, ó, nos mancais de fora da máquina, tá? Então eu soltando os 2 parafusos, eu levo todo o conjunto para lá ou para cá. Então é aqui que eu regulo o alinhamento aí dos roletes aqui na lâmina, né? Então não preciso mexer na lâmina, porque a lâmina, o parafuso é travado com uma cola química, a porca aqui, né? Então para que a lâmina para que não tenha perigo da lâmina sair aí com atrito e tal, porque a porca não solte. Então uma vez que eu centralizei a lâmina aqui e apertei, coloquei a trava química aqui, eu não preciso mais mexer na lâmina. Então eu mexo no conjunto, tá? Não preciso mexer nesses parafusos aqui, ó. Eu vou mexer em 2 parafusos Allen aqui sem cabeça, ó. Tá? Que é uma rosca M4 aqui, tá? Então aqui, ó.
tem 2 parafusos Allen aqui e dois parafusos Allen aqui. Então esse conjunto inteiro mexe para lá. Tá? Como o alinhamento é bem pequenininho, então não vai fazer diferença se o cilindro for um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Tá? Então no caso dessa máquina e das outras é a mesma situação. É só soltar os parafusos Allen de fora e movimentar o conjunto para mim ter, se eu tiver que alinhar a lâmina ali no meio do cilindro, ó, no meio do rolete. Tá vendo? Para mim alinhar ali, então é só soltar aqui, soltar lá e aí movimenta o eixo inteiro. Tá? As dúvidas, então acho que mais ou menos são essas dúvidas aí das pessoas. Eu já falei da furadeira, que se você quiser colocar uma furadeira, você solta esse cabo. Tá, ó. Ele é preso com parafuso 316 aqui, ó. Sextavado. Então você solta esse cabo. Esse eixo aqui tem 12 milímetros. Então a sua furadeira tem que pegar 12 milímetros. Tá? Então aquela furadeira pequenininha não pega essa medida. Tem que ser uma furadeira que pegue, que vá até 13 milímetros, né? E aí você coloca a furadeira aqui. Tem vídeo meu aí de máquinas parecidas com já usando a furadeira, tá? O ideal é que não seja uma velocidade muito rápida, porque você não vai conseguir controlar. O ideal é que você coloque na verdade eu nem recomendo a parafusadeira, porque não é uma máquina feita para ficar ligada direto, tá? Eu recomendo você usar uma furadeira industrial, e aí você pode usar um dimmer, aquele dimmerzinho de controlar a velocidade do ventilador. Você pode usar um dimmer daquele lá, você trava o gatilho da furadeira e você regula a velocidade ali no dimmer, né? Para que você tenha uma velocidade aqui razoável para você conseguir guiar o cabo aqui, tá? No começo, lá no comecinho, quando eu comecei a fabricar, eu colocava guias aqui, mas só atrapalha, porque o cabo é inconstante, o cabo varia muito. O cabo tem nó no meio do cabo, tem dobra, o cabo tem fio que se você medir a capa de 6 milímetros, ele dá quase 8 de capa. Então o guia só atrapalha. Então experiência própria aí de todas as máquinas que eu fiz. Então por isso que eu não uso guia. O risco de se machucar aqui, cara, é muito pequeno. A pessoa teria que enfiar o dedo lá e querer puxar. A única maneira que tem de se machucar mesmo com uma furadeira aqui. Tá? Então o guia, na minha opinião, só atrapalha. Tanto é que eu já vi máquinas de concorrente aí, fica bonito com guia, tudo. Mas quando você vai lá ver na operação, o cara tirou o guia, o cara tirou toda aquela parafernália aqui, acaba encarecendo. Eu vou fazer uma tampa de guia aqui, de acrílico ou de alumínio, tem um custo, né? E aí você acaba encarecendo a máquina. E aí no final o cara acaba tirando, entendeu? Tira, ele tem que fazer a limpeza, tira, ou ele começa a passar um cabo, o cabo enrosca no guia, ele tira, entendeu? Então não tem necessidade nenhuma de ter um guia aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Mais esse produto aí, já tinha ele no canal. Então fiz o teste, já fiz o teste aqui antes de fazer o vídeo, já tinha funcionado, né? E aí se quiser, não para essa aqui, porque assim, como eu falei, eu não sei se eu vou produzir essa máquina. Mas a M50, que é a maquininha que a gente produz bastante, que é essa lindinha aqui, ó. Então se a gente olhar, ó, tá vendo? É uma máquina bem compacta, ó. Então é essa aqui que a gente produz bastante. Essa aqui eu tenho ela aí para venda no Mercado Livre. Não tenho estoque, não consigo ter uma produção para fazer estoque, não consigo. Então assim, eu consigo fabricar aí no máximo 7 máquinas dessa por semana. E aí quando entra uma máquina elétrica, quando entra uma máquina grande, manual, aí eu tenho que diminuir um pouco a produção dessa aqui para poder fazer uma máquina elétrica, uma máquina manual. Mas a M50, se a pessoa quiser, ela faz a compra numa semana, na outra sexta-feira eu envio. Então toda sexta-feira
toda sexta-feira eu faço envio de máquina, tá? Então, geralmente aí, então eu faço um anúncio lá para 5 ou 6 máquinas no Mercado Livre. Então quem quiser tem que comprar uma semana antes. Aí a pessoa compra uma semana antes e eu envio na próxima sexta-feira, tá? Acontece um eventual, por exemplo, essa aqui foi uma que sobrou, né? Acabou não vendendo na semana passada, né? Porque eu anunciei 5 máquinas na semana passada, mas acabei tirando uma por conta da máquina elétrica e de uma máquina manual grande que eu fiz. E porque eu tive um atraso no material. Então eu fiquei com medo de não dar conta, eu peguei e tirei uma máquina. E acabou que deu conta e sobrou essa. Então, por exemplo, se alguém comprou essa máquina essa semana, ele vai dar a sorte que vai ser entregue na sexta-feira que ele comprou. Ou quem comprou, ou como ela estava no Mercado Livre, se alguém comprou, vai dar sorte porque eu vou enviar junto com essa. Então, mas geralmente é assim, geralmente a pessoa compra em uma semana para me enviar na outra semana, na outra sexta-feira. Geralmente é assim que acontece. Tá bom? E qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí no canal. Se inscreve no canal aí. Se você procurar na descrição do meu vídeo, se eu não coloquei aí eu não sou muito bom com esse negócio de edição aí, eu nem tenho tempo. Mas se você quiser, na descrição lá da máquina vai ter lá, ou se não tem naquele vídeo, procura em outros vídeos que vai ter o meu telefone, vai ter o meu contato, vai ter o meu telefone. Às vezes a pessoa faz a pergunta e não leu que uma pergunta anterior que o cara pediu o contato, eu já deixei o contato lá, entendeu? Porque assim, eu não tenho muito tempo para ficar mexendo nessa parte aí, não tenho muito tempo. Então às vezes demora muito para me ver lá um comentário no YouTube, entendeu? Às vezes a pessoa pode até achar que, pô, o cara não responde, mas não é, que não tem tempo mesmo, né? Às vezes você até vê lá a notificação e aí, mas como você tem que produzir, você acaba não esquecendo de ir lá responder, né? Então para isso eu tenho o WhatsApp, é mais fácil. O WhatsApp, que aí quem toma conta é minha esposa. Aí é ela que fica tomando conta de venda. Então ela sabe tudo sobre venda, sobre forma de pagamento, se o prazo que tem para entregar, se consegue entregar antes, se eu consigo enviar uma faca extra. Então a minha esposa vê a parte da venda. Então se a pessoa tiver interesse, por favor, procura. Se não tiver nesse vídeo, se eu não deixei, se eu esqueci na descrição ali, vai atrás de outro vídeo, com certeza vai aparecer meu contato lá, meu telefone. Em qualquer um dos vídeos lá sobre máquina ou do meu canal vai ter o meu contato de telefone ali. Tá? Então é bem fácil de achar o meu contato ali no WhatsApp. Aí é só mandar um WhatsApp e a gente entra em contato. Tá bom? Então mais uma vez agradeço e tenham todos aí uma ótima semana.